Que bom que nós estamos compartilhando, né, o livro de Atos e os escritos apostólicos à medida que as cartas foram escritas. E agora nós estamos aqui em Atos, capítulo 23. Paulo vai apresentar a sua defesa perante o Sinédrio. No capítulo 22, nós vimos Paulo apresentando a sua defesa e ele relata, né, como se deu a sua conversão. E eu gostaria de frisar isso, porque infelizmente muitos grupos religiosos têm negado algumas verdades que as pessoas precisam fazer para que elas sejam salvas. Paulo está em Damasco, ele está cego, né? E ele está dando testemunho do que aconteceu. E aí no verso 12 do capítulo 22, ele diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, né? O testemunho, né, é importantíssimo. As pessoas da sua vizinhança têm que saber, né, que você é um homem piedoso, temente a Deus por causa das suas obras, não por causa das suas palavras. Eles têm que ver, né? Nós cristãos temos que ser poderosos em obras e palavras, né? E Ananias tinha esse bom testemunho. Então ele veio, procurou o apóstolo, na verdade era Saulo, né, ainda, pondo-se junto a mim, disse, ele vai falar o que se deu em ordem. Primeiro, recebe novamente a vista. Imediatamente, Paulo recobrou a visão. Número 2, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Então Deus tinha escolhido Paulo para que ele pudesse conhecer a vontade do Senhor. Veres o justo, ele viu lá no caminho de Damasco, e ouvires uma voz da sua própria boca. Jesus disse a Paulo o que ele tinha que fazer: entrar na cidade de Damasco e as pessoas, alguém falaria com ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. E esse alguém foi Ananias, um discípulo já idoso, né? Ele vai a Paulo e ele fala com Paulo, porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Se você começar a falar das coisas que você tem ouvido da parte de Deus e visto da parte de Deus, muitas pessoas vão se converter a Cristo, né? Às vezes você ouve um sermão e aí você chega em casa, você compartilha com seu marido que ainda não é cristão, e à medida que ele vai ouvindo a palavra de Deus, que é poderosa para salvar, vai fazendo o trabalho dela ali no coração do seu marido incrédulo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, dos seus pais. Mas você tem que abrir a boca, tem que falar das coisas que você tem ouvido e visto. E aí ele continua, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Então é no ato do batismo que Deus nos purifica dos nossos pecados, perdoando os nossos pecados e nos agraciando com a sua graça, com o seu dom, né, com o seu amor e também com a sua generosidade, nos concedendo o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que é para todos os que obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, Paulo procede, né? Ele recobra a visão, ele ouve o que está sendo dito e imediatamente ele é batizado e seus pecados foram perdoados no ato do batismo e ele invoca o nome do Senhor. E aí ele continua falando, né, com o povo, e aí o povo quer matá-lo. E aí nós chegamos no capítulo 23, que diz:
fitando Paulo, os olhos no sinédrio, porque agora está diante da maior alta corte, né, judaica, disse-lhe: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Então você vê o maior respeito do apóstolo Paulo com seus algozes, seguindo o bom exemplo de Jesus, de Estevão e de outros, que diante dos seus inimigos não trataram eles com truculência, né? Trataram com respeito. E ele disse: olha, vocês sabem que eu andei no meio de vocês tendo uma boa consciência até o dia de hoje. Então, nós temos que ter uma consciência tranquila, uma consciência em paz. Se você vive com uma consciência perturbada, culpada, eu quero que você possa se aperfeiçoar no amor de Deus, para que Ele tranquilize o seu espírito, né? O sangue de Cristo é suficiente para perdoar você, né? Jesus fez uma nova aliança com você. Ele disse que iria imprimir as suas leis e os seus mandamentos no seu coração, na sua mente, que Ele ia usar de misericórdia, que Ele ia te perdoar, que Ele jamais lembraria das suas iniquidades e dos seus pecados, né? Infelizmente, né, as pessoas têm transformado o sangue de Cristo, que perdoa e esquece, em sangue de bodes, de ovelhas, de cordeiros, porque eles nunca esquecem dos seus pecados, como os judeus, né, que ano após ano tinham que fazer os sacrifícios, porque seus pecados não eram realmente apagados, mas os nossos foram apagados e esquecidos. E quando nós pecamos, nós não vivemos na prática do pecado, mas quando nós pecamos, nós confessamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, né? Então, às vezes eu vejo, né, a igreja lembrando os pecados dos irmãos domingo após domingo, tornando piores do que os judeus, né? Porque os judeus lembravam uma vez por ano. E quando a igreja reúne no primeiro dia da semana, é justamente para isto: celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, celebrar a nossa libertação do pecado, para realmente exaltar e promover e estimular, né, os irmãos à prática de boas obras, aconselhando mutuamente, exortando mutuamente, ensinando, edificando uns aos outros no temor de Cristo. Mas infelizmente, né, tem aqueles que gostam de julgar nas nossas caras os nossos erros, nossas falhas, e aí, para mim, especialmente, eu acredito que eles estão transformando o sangue de Cristo em sangue de bode, de ovelhas, que não perdoa pecado nenhum, né? O sangue de Cristo, irmão, não só perdoa, mas como esquece, né, as nossas transgressões, os nossos pecados. Nós não vivemos mais no pecado, até porque morremos no batismo para o pecado. Vivemos em novidade de vida. Se alguém dentre nós pecar, nós temos que lembrar que temos um advogado, né? Então nós temos que lembrar os irmãos, quando eles estão reunidos para partir o pão no primeiro dia da semana, na reunião regular da igreja, né, para a celebração da ceia do Senhor, lembrar: olha, irmão, você é salvo, perdoado, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e não pecador dentre os gentios, né? E não transforme o sangue de Cristo, por favor, em sangue de bodes, de novilhas, que não pode perdoar pecados. Às vezes Deus perdoa uma pessoa, né, e aí as pessoas ficam, por ter rotulado, né, aquela pessoa, elas nunca esquecem
das transgressões e dos pecados daquela pessoa. Sempre joga na cara, sempre impede aquela pessoa de prosseguir, de crescer, de desenvolver, transformando, na minha observação, o sangue de Cristo no sangue de bode que não pode perdoar pecado algum. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, não só perdoa, como esquece. Deus é o único ser que tem a consciência de tomar decisão para esquecer e apagar. Você pode até lembrar o erro do irmão, mas não julgar na cara dele. Lembra? Olha, o irmão errou, mas Deus o perdoou. Ele confessou, ele agora é uma nova pessoa, né? Então, quando a gente estiver estudando a carta de Paulo, não foi Paulo, né? A gente não sabe quem que foi. E quando nós estivermos estudando a carta de Hebreus, alguns acham que é Paulo, mas nós vamos ver que parece que não. Nós vamos ver que ele vai falar isso, né? Os judeus estavam trocando o sangue de Cristo, que perdoava permanentemente, né? E esquecia os pecados, para voltar aos sacrifícios judaicos, que não perdoa pecado, era realmente inútil, e tem tantos adjetivos quando o autor de Hebreus fala da lei, né? Que não é o nosso caso aqui de discutir Hebreus agora, mas depois nós vamos ver, se Deus assim permitir. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu procedi com boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele, aqui é o outro Ananias, né? Ele era sumo sacerdote, que ele batesse na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. É interessante a reação do apóstolo Paulo. Ele tinha aprendido com Jesus que se alguém batesse em sua face, ele deveria virar outra. Nós temos aprendido isso. Agora ele toma um tapa na cara e ele deseja, né, que Deus fere aquele que o bate e ainda, né, chama ele de parede branqueada. Qual que é a diferença? A diferença é que o sumo sacerdote estava ali para julgar de acordo com a lei. E a lei não permitia que as autoridades procedessem dessa forma. E por isso que Paulo, ele não vira o rosto. Jesus lá no seu julgamento na casa de Anás e Caifás, eu não sei se foi na casa de Anás ou na casa de Caifás, ele também recebe um tapa na cara. E ele não vira o rosto. Por que ele não vira? Porque eram autoridades julgando. Então, Jesus pergunta, por qual boa obra tu me batestes? Agora, se uma pessoa do nosso convívio não nos dá um tapa na cara, Jesus falou que é para virar o rosto. Agora, se você está diante de um tribunal e o juiz te dá um tapa na cara, você pode questionar, você está aí para julgar de acordo com a lei e peca contra a lei, me golpeando? Então você vê que há essa prudência, né? Aí Paulo questiona, tu estás aí sentado para julgar, tá vendo? De acordo com a lei, segundo a lei e contra a lei, manda agredir-me? Tá vendo a diferença? É no nosso relacionamento uns aos outros. E aí alguém me dá um tapa na cara, eu inclusive já recebi, né, no banheiro da igreja, porque eu estava exortando um irmão que estava agindo mal, e ele, em vez de aceitar a exortação, e eu não estava xingando o irmão, eu estava dizendo, irmão, o que você está fazendo não é bom, não está edificando, isso está trazendo transtorno para a pessoa, né, que você está falando, e aí ele me deu um tapa na cara. Eu simplesmente falei, olha, irmão, como homem eu quero te dar um soco,
mas como discípulo de Cristo eu vou virar meu rosto. Você fica à vontade, pode bater do outro lado. Porque ele era irmão. Mas se fosse um presbítero fazendo isso, eu ia questionar ele. Aí você pode ter certeza. Porque ele é autoridade para pastorear o rebanho de Deus e me golpeia. Aí é diferente, tá vendo? Então, a diferença é que Paulo estava diante de um juiz, de uma autoridade. E a autoridade está pecando, em vez de julgar de acordo com a lei. E aí o soldado, né, que deu tapa na cara do apóstolo Paulo, ora, os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, Paulo conhecia a lei, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então o sumo sacerdote estava agindo mal. Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote. Ele questiona, porque ele estava ali para julgar. Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote, mas ele estava ali para julgar, né? E aí, um dos que estavam ao lado de Paulo diz: você está injuriando o sumo sacerdote. Aí Paulo falou: olha, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo, né? Hoje as pessoas veem as autoridades agindo mal e falam mal, né? Paulo na mesma hora silencia, né? Nosso dever é orar pelas autoridades, para que eles convertam ao Senhor. Não é para que eu tenha uma vida farta, né, privilegiada, não. É para que eles convertam ao Senhor e sejam salvos. E aí, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era composto de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Paulo, ele era prudente, né, como a serpente, e simples como uma pomba. Ele viu que havia saduceus e fariseus, então ele fala porque ele estava sendo julgado. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, os fariseus já. Então Paulo disse: olha, eu estou sendo julgado no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos. E aí, por causa destas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. Será que algum espírito ou anjo lhe tem falado? Porque eles acreditavam, né, nos anjos, acreditavam no mundo espiritual, e os saduceus não. Os saduceus acreditavam apenas neste mundo, né, e por isso que eles enriqueciam à custa da fé das pessoas, né, como hoje. Muitos têm colocado a sua esperança na instabilidade deste mundo, da riqueza, do poder, né? E enriquecem, usando de má fé, pregando outro Jesus e outro evangelho que nós não pregamos, né? Porque a esperança deles está aqui, mas se eles acreditassem realmente na vida após a morte, na ressurreição do corpo, na imortalidade da alma, né, no juízo vindouro, eles não procederiam da forma que eles procedem. Então, se a sua esperança se limita a essa terra, você vai simplesmente viver em função de ganhar dinheiro, de trabalhar, de passear, de divertir, de comer e beber, porque você vai morrer amanhã. Isso aí é fato. Você vai morrer. Eu também. Mas se nós cremos, né,
e temos depositado a nossa esperança em Cristo e no mundo vindouro, olha, nós vamos usar todos os recursos que temos, seja materiais, espirituais, para promover o reino de Deus neste mundo, para que quando Ele vier na sua glória, Ele nos acha o servindo e servindo nossos irmãos. E aí, tomando o vulto, a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza, fortaleza de Antônio, que Herodes, construiu. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Então, tá vendo? Deus não aliviou para Paulo. Deus só disse para ele: olha, tenha coragem, tenha ânimo. Você foi realmente corajoso em me testemunhar diante dos judeus em Jerusalém, e você vai para Roma, e você vai testemunhar a meu respeito na cidade de Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sob anátema, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vos apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. Você pode ver a hipocrisia da religião, A religião prega uma coisa e fere os princípios que ela prega. Por isso que eu não prego uma religião. Eu não dependo de uma bandeira de uma igreja. Eu prego o que está escrito nas Escrituras. Eu prego uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, que há de vir para julgar vivos e mortos e retribuir cada um segundo as suas obras. Enquanto você estiver pregando igreja, meu irmão, não vai dar em nada. Quando você começar a pregar Jesus e a palavra dele, o ensinamento dele, as coisas vão mudar. Vão mudar na própria congregação e vai mudar o mundo, porque o poder está no Evangelho, o poder está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, eles conspiram, sob juramento de não comer, de não beber, até matar Paulo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, porque tem algumas coisas a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que me trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixe persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, sob maldição de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendou-lhe que não dissesse nada
a ninguém, dissesse-lhe ter trazido aquelas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Olha, uma guarda protegendo, né, o apóstolo do Senhor. Isso vai acontecer sempre? Não. Você pode ver na época de Esdras, né, quando ele falou ao rei, falando sobre Deus, o protetor de Israel. Aí estava no rio, o povo perguntou: você não vai pedir guarda para a gente atravessar o deserto? Ele falou: mas como eu faria isso? Se nós colocamos nossa confiança em Deus, isso será contraditório. Ele atravessa o deserto sem proteção alguma. Neemias, por outro lado, já tem guarda sob o seu cuidado. Então você vê que Deus ele age diferente, né? E ele pode te salvar no deserto sem nenhuma proteção, ou no deserto com proteção. Ele livrou Pedro da morte, mas livrou Tiago na morte, né? Paulo foi apedrejado, né, dado como morto, e Barnabé não. Então nós temos que entender que às vezes eu vou passar por provas para que, através de uma atitude cristã, né, diante das dificuldades, outros sejam fortalecidos. Então, as minhas tribulações, as minhas dores, é para o fortalecimento dos meus irmãos. As suas tribulações, as suas dores, é para o meu fortalecimento. Então, que nós louvemos ao Senhor em qualquer situação, né? Aqui Paulo está sendo protegido, né? Até a cidade de Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu carta nesses termos. Então vamos ver a carta, né, do apóstolo Paulo. Então, se você está sendo privado de alguma coisa, de alguma circunstância, irmão, relaxa, louve a Deus. Se você tem sido abençoado, né, não se orgulhe também disso. Louve ao Senhor, porque é presente de Deus, é dom de Deus, e você não tem motivo para se vangloriar, se orgulhar, porque, né, nada procede de você, mas veio de Deus para você. Aí o centurião então escreve uma carta a Félix: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar do motivo por que o acusava, filo descer ao Sinédrio, que era a corte judaica. Verifiquei se ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse a sua morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Então você pode ver que até o mundo, né, age muitas vezes diferente de nós, né? O mundo não acusa ninguém sem prova. Então, o Cláudio, o Lísias, ele leva o caso ao governador e ele fala: olha, eu investiguei e não havia nada que, de fato, que faz com que esse homem seja morto ou preso. Então, que eu estou te enviando, e eu mandei os acusadores também se apresentar aí diante de você. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatride. No dia seguinte,
voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando em Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouviste-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no Petrório, não é petróleo, né? Petrório de Herodes. 5 dias depois, capítulo 24, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos, e um certo orador, chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tertúlio a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, esse é o promotor, né? Acusando Paulo, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. Você vê que ele começa bajulando aí o governador, né? Toma cuidado, né, com os bajuladores, porque eles vão te colocar em situações difíceis. Eles vão te colocar em situações difíceis. Lembra de Dario? Né, os bajuladores, ou bajular, fazendo uma proposta para que ele fosse Deus por um dia, né? Ninguém podia orar a nenhum Deus, ninguém podia pedir nada a ninguém a não ser ele. Quando ele viu que ele caiu numa cilada, né, ele não pôde revogar a lei, Daniel foi parar na cova dos leões. Só que Deus, pela sua providência, livrou Daniel e aqueles que os lisonjearam, né? Dario, foram mortos pelos leões. E Daniel foi protegido. Então, cuidado com os elogios. Jesus nos adverte também quanto a isso. Jesus diz: cuidado com os homens quando eles vos louvam, porque assim procederam com os falsos profetas. Mas se sois injuriados, perseguidos por causa da verdade, por causa do meu nome, alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, cuidado com os bajuladores, porque eles vão te colocar em situação difícil e complexa. Então, esse Tertúlio, né, é um orador, provavelmente um promotor, né, um advogado, conhecedor da lei, ele começa bajulando aí o governador, também por ter o providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. Sempre por toda parte isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, o cara era um eloquente, né? Tentando persuadir o governador Félix. Rogo-te que, de conforme com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nos verificado que este homem é uma peste e promove sedição entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador desta seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, que é mentira, Paulo não fez isso. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante Lícias, né, sempre vai ter um bode expiatório, né, e ele tenta colocar Félix contra Lícias, o comandante, o arrebatou das nossas mãos, com grande violência. Isso não é verdade, isso é mentira. Esse é o problema da religião, né? Eles não andam na verdade. Eles mentem para alcançar seus objetivos. Qual era o objetivo? Matar Paulo. E hoje, qual é o objetivo de muitos falsos pastores e mestres? Ganhar dinheiro nas suas custas. Por isso que eles mentem. Eles pregam Jesus que nós não pregamos, um evangelho que nós não pregamos. E se você ler a sua Bíblia,
você vai achar o Jesus que nós pregamos e o evangelho que nós pregamos está aqui, ó, na sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia e ler e você vai aprender. Porque o Espírito Santo é que nos ensina, é Deus que abre os nossos corações, é Cristo que revela o Pai a nós, aqueles que de fato o buscam na sinceridade de coração e com humildade. E aí ele disse, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu. Aí você vai ver Paulo agora, né, apresentando a sua própria defesa diante do governador. Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderas verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou fazendo o que eles estão dizendo. Eles disseram que eu profanei o templo. Não, tem 12 dias que eu cheguei na cidade e meu propósito é adorar a Deus. E não me acharam no templo. Eles falaram que eles tinham profanado o templo. Discutindo com alguém, não me viram. Mas tampouco amontinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Se tudo que estão falando é mentira. Eles não me acharam no templo, nem na sinagoga, nem nas praças, nem nas cidades, amontinando o povo. Nem te pode provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso de que segundo o caminho a que se chama seita, assim eu sirvo o Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Nós também acreditamos em tudo que foi escrito, né, a respeito de Jesus, nosso Senhor, de acordo com a lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como também esses têm. Paulo não foca nos erros, mas nas virtudes daqueles homens. E se você quer construir pontes, você tem que focar nas virtudes das pessoas, e não nos erros delas. Você foca nas virtudes, elogie, depois trata os defeitos, trata os pecados, né? E aí Paulo, ele continua, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então Paulo acreditava na ressurreição de justos e de injustos, uns para a vida, conforme o profeta Daniel falou, e outros para o horror e a condenação eterna. Paulo acreditava nos profetas, como nós também acreditamos, né? Tem grupos religiosos aí que não acreditam. Eles acreditam que Deus vai salvar todo mundo, que a salvação é universal, independente das obras das pessoas, Deus no final vai salvar todo mundo. Outros acreditam, como os saduceus, que a vida é aqui, agora e morreu, acabou. Não há juízo, não há inferno. Mas nós cremos nos profetas, nós cremos nas escrituras. Haverá julgamento, haverá o juízo de Deus sobre os impenitentes, alívio aos que andam na sua palavra e obedecem os seus mandamentos. E Paulo disse, olha, eu ando com a consciência tranquila diante de Deus e dos homens, depois de anos, né, fora da cidade, eu vim trazer esmola à minha nação e também oferendas. E foi nessa prática, né, foi nesse serviço de amor ao meu povo que alguns judeus da Ásia
me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Não são esses que vieram que deviam aparecer. Quem devia aparecer? Os judeus da Ásia. Porque foram eles que falaram estas inverdades a meu respeito. Ou esses mesmo digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles hoje. Sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo acreditava na ressurreição dos mortos. Nós também cremos. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na imortalidade da alma. Nós seremos transformados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se estivermos vivos. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados e nossos corpos mortais serão revestidos da imortalidade, nossos corpos fracos da fortaleza do Senhor, né? Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa, dizendo: quando desceu o comandante Lícias, porque Lícias foi julgado na fogueira, né? Muitas vezes pessoas te jogam na fogueira, cita seu nome, sem você saber de coisa alguma, né? E aí eu tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, mas tratando-o com indulgência, com humanidade, não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, Paulo está preso, mas está sendo tratado com humanidade, e os seus podia servir. Passado alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Doutrinas importantíssimas que nós deveríamos estar ensinando e que não se ouve. Muitas vezes as doutrinas que se ouvem no nosso meio doutrinas que refletem atos externos da nossa fé. Aqui Paulo está falando da justiça, da santidade, da justiça de Deus que é Cristo, da justiça que Deus espera que eu ande nela e que você ande nela, de sermos homens e mulheres justos perante Deus e perante os homens. Falando do domínio próprio, nós vemos pessoas discursando sobre temas, né, bíblicos. Eu não estou dizendo que não é bíblico, mas não tem nenhum domínio próprio. Inclusive as escrituras dizem que quem deve, né, orar nas assembleias dos santos são homens que não têm animosidade no coração, homens que têm mãos limpas, coração puro, não é qualquer um. Aí nós temos pessoas raivosas nos nossos púlpitos, iradas, contrárias ao ensinamento da doutrina de Cristo. O ensinamento da doutrina de Cristo é domínio próprio, justiça. E ele fala mais do juízo vindouro. Não pense que não haverá juízo, porque haverá. Um dia eu e você estaremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós. Para receber o bem ou o mal que nós fizemos por meio dos nossos corpos. Todos nós. E aí ele continua, né? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o juízo de Deus, sobre a volta de Cristo? Hoje nós estamos cheios de pastores coach, né? Só fala o que você quer ouvir. Fazem falsas promessas.
citam a Bíblia fora de contexto, pega as promessas que foi dada ao povo do sábado e traz para os dias de hoje. Jesus disse que nós vamos... Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para perder a vida por Ele, perder a família por Ele, porque Ele diz que quem amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, suas filhas, não é digno dEle. Quem amar mais seu trabalho do que aí, não é digno dEle. Jesus nos chama para perder, e as pessoas estão pregando o Evangelho, dizendo que Jesus chamou eles para ganhar. Isso é blasfêmia. Então, irmãos, não vamos fugir do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E aí, ficou Félix amedrontado, porque foi acusado, julgado na fogueira, né? E disse: por agora pode retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo desse dinheiro, ou não, foi o Félix, né, que ficou amedrontado, né, e aí ele estava esperando que Paulo desse ele o quê? Propina. Isso não é de hoje, Lava Jato não é de hoje não, meu irmão, é do primeiro século, os governantes querendo dinheiro, né, para aliviar a barra de uma pessoa ou de alguém. Não é de hoje, não. O reino dos homens é isso aí, ó. Truculência, ganância, egoísmo, vantagem, lucro, né? À custa do pobre, à custa do necessitado, à custa do afligido. Os tribunais negam o direito àqueles que vão a ele para exigir seus direitos. Negam. Então, nós vivemos num mundo assim. Por isso que a nossa esperança não é este mundo, é Deus. Nossa pátria não é o Brasil, é o céu. Por isso que nós aspiramos a algo permanente, eterno e durável. Aí, 2 anos mais tarde, gente, passou 2 anos, Paulo na prisão. Félix teve por sucessor Pôncio Festo, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, política. Queria dinheiro de Paulo, queria apoio dos judeus. Manteve Paulo encarcerado. Cometeu injustiça para manter Paulo na prisão e, de alguma forma, extorquiu o apóstolo Paulo. Mas Paulo não se deixou levar, né? E ele ficou preso 2 anos, injustamente. E o Festo, querendo o apoio dos judeus, manteve Paulo preso. O que mudou de lá para cá? Nada. E eu espero que os discípulos de Cristo também não mudem. Que sejam como Paulo, um homem que tinha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Mesmo sofrendo injustiça, tratava os seus acusadores com humanidade. Ele anunciava a justiça de Deus, que é Cristo, nos chamando a viver nesta justiça. Ele falava do domínio próprio, ele falava da ressurreição dos mortos, dos justos, dos injustos, do juízo vindouro. Nós temos que pregar mais sobre o juízo vindouro. Quem sabe as pessoas começam a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por que as pessoas não temem? Porque eles não ouvem sobre a severidade de Deus. E o próprio apóstolo Paulo pede para a gente considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que buscam a incorruptibilidade, a vida eterna, e severidade para aqueles que buscam as coisas que com o tempo envelhecem, com o uso se destrói e acaba, que o ladrão vem e rouba e mata. Esses receberão a severidade de Deus. Você, o que está buscando?
As coisas incorruptíveis ou as coisas corruptíveis? Eu espero que você esteja agindo como o apóstolo Paulo, que mesmo diante das falsas acusações, você não deixou o caminho do Senhor, nem abandonou a sua esperança da ressurreição dos mortos, da vida eterna, do juízo vindouro, do domínio próprio e da justiça. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.